Uma ótima noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Ufa, que classificação sofrida, hein, rapaziada? Meu Deus do céu. Pra quem gosta de ser corintiano, pra quem é corintiano, é aquele jogo que a gente no fundo adora. Pressão dos caras, jogo fora de casa, time, querendo ou não, ninguém pode negar que se dedicou, que correu, que tentou e 0-0, estamos classificados, vamos para as quartas de final. Estão deixando a gente avançar, estão deixando a gente começar a gostar do campeonato. E a gente está indo, tá indo. Aquele jogo para deixar o torcedor nervoso. Final do jogo eu já estava agoniado, já estava suando muito porque aquele abafa dos caras tentando pressionar o Corinthians, tentando pressionar o Corinthians, mas no fim deu tudo certo. Fomos até a Argentina, voltamos com a classificação. Agora vamos esperar quem sai do confronto entre Goiás e Estudiantes. Mas é aquilo que eu falei. Estão deixando a gente gostar, estão deixando a gente ir aumentando, ir subindo um degrau, ir subindo outro degrau, e gostando da competição. Vamos torcer para que a gente consiga continuar avançando. O Coringão ganhou, importante. Vamos, Corinthians. Antes da gente começar, antes da gente começar a falar, até me engasguei, falar do jogo, vamos pedir, né? Fazer aquele pedido que eu sempre faço, que vocês têm feito, tem me ajudado bastante, que é deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá ajudando a gente a melhorar o canal, tá ajudando a gente a evoluir. E é super bom, vocês super me ajudam, me deixam super feliz e é sempre aquilo. Quando o Corinthians ganha, eu sempre peço, pô, a gente se classificou, vamos aí, ajuda, me ajuda, porque vocês vão fortalecendo o canal. Falando um pouquinho sobre o jogo. No primeiro confronto aqui, eu vim aqui gravar um vídeo e disse que a gente podia ir até a Argentina e sair de lá classificado com uma vitória. Porque eu achei o time do Nils muito ruim aqui em Itaquera. Era um time melhor do que o Universitário, mas era um time que conseguiu criar chances contra nós quando a gente entrou na catimba dos caras, quando a gente abaixou o nível de concentração e aí eles foram lá e fizeram um gol. Mas enquanto a gente jogou no nosso nível de concentração, liberando o máximo, trabalhando a bola, criando, a gente dominou o jogo, a gente criou as oportunidades e a gente podia ter feito uma vitória mais ampla. Então, na minha visão, era. Eu falei aqui com essas palavras. Se a gente for lá, não cair na catimba dos caras, ter um jogo bem psicologicamente, bem mentalmente e conseguir colocar a bola no chão e trabalhar, eu acredito que a gente possa ir lá se classificar e se classificar com uma vitória, se classificar de uma maneira tranquila. Pois bem, não foi o que aconteceu. A gente teve sim cabeça no lugar, mentalmente a gente fez um jogo muito bom, não teve nenhuma daquelas briguinhas, não teve nenhuma daqueles empurrões, aquelas trocas de farpas ali entre os jogadores. O Corinthians teve a cabeça no lugar, o Cássio soube catimbar muito bem, fez o que o argentino adora fazer. Fábio Santos, quando entrou, demorava uma eternidade para cobrar o lateral e excelente. Cássio a mesma coisa. Os jogadores foram muito bem na parte mental. Agora, no restante de bola no chão, deixou a desejar. Ninguém pode negar que com a bola no chão a gente deixou a desejar. Mas era um jogo de classificação, era um jogo classificatório, era um jogo que o resultado importava mais. Então, se eu vier aqui no vídeo hoje e falar só mal, falar só que o Corinthians jogou mal, não vai ficar legal, não fica certo, porque a gente ganhou. Vamos falar dos pontos positivos da partida. Primeira delas, parte mental, foi muito bom. Soube o jogo que era, soube o estádio, um estádio hostil. Tivemos novamente, fazer uma abertura aqui, novamente casos de racismo da torcida dos caras. É bizarro como os times brasileiros vão até a Argentina ou vão até outros países da América do Sul e os nossos torcedores sempre sofrem com isso. E a Comebol não faz nada. Se fizer, vai dar uma multinha pro News e vida que segue, mas é outro caso bizarro. Na volta do segundo tempo, o Corinthians demorou mais tempo do que o normal no vestiário, porque estava tendo uma briga na torcida, estava tendo um clima pesadíssimo. Quando volta, o Cássio se dirige até o gol dele e não consegue ficar lá porque tem objetos sendo arremessados. O que apareceu nas imagens é que tinha gás de pimenta que a polícia soltou e não dava para jogar. No decorrer do jogo tiveram outros casos de isqueiro, de várias coisas sendo atiradas. Uma garrafa com algum líquido lá foi atacada no Cássio, então era um ambiente hostil. E o Corinthians mentalmente soube jogar muito bem. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians num jogo desse nível, jogo fora de casa, contra um adversário catimbeiro, ter essa
mentalidade tão boa como foi hoje. Mas eu não consigo destacar muitos outros pontos positivos, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu dominar mais a bola, conseguiu até determinado momento evitar os ataques do Nils, conseguiu girar essa bola, conseguiu reter a bola. Isso foram as coisas boas, porque, contraponto, cara, eu nunca vi o Corinthians perder tanta bola aérea como perdeu hoje. O Nils praticamente só chegou com bola aérea. A verdade é essa, cara. O Nils, no primeiro tempo, principalmente, levou muito perigo nas bolas aéreas, porque o Corinthians não conseguia ganhar uma bola de cabeça. Não conseguia ganhar uma. Era bizarro. Mas todas as bolas que chegavam ao gol do Cássio tinham perigo, mas nenhuma daquelas bolas que a gente vira e fala: o Cássio fez um milagre. O Cássio fez uma baita defesa. O Cássio, em todas praticamente muito bem posicionado, fazia defesas seguras. Faziam defesas que um goleiro do nível do Cássio faz com tranquilidade. Mas foi assustador o quanto a gente perdeu de bola aérea, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, essas bolas diminuíram um pouco, mas mesmo assim, cara, a gente não ganhava bola aérea de forma alguma. E o que aconteceu foi que, no segundo tempo, essas bolas na área, elas se tornaram mais perigosas. Elas se tornaram um risco maior. E por que eu fiquei tão chateado com a gente, tão com raiva da gente perder bola aérea? Porque o Corinthians foi a campo com, na teoria, 3 zagueiros. Falando um pouquinho da escalação, foi Cássio, Bruno Mendes de lateral direito, Gil novamente, infelizmente, mas o Gil, Caetano e Bidu de lateral esquerdo. No meio de campo, como nosso primeiro volante ali foi o Maicon, do lado dele Fausto e Juan, abertos na direita Adson, Yuri e o Wesley na ponta. Quando você tem 3 zagueiros altos, como Bruno, Gil e Caetano, não pode perder o tanto de bola que a gente perdeu. O primeiro tempo foi um monólogo, cara. Era um lateral fortão dos caras, cruzava de uma ponta da área, a bola sempre atravessava, ou na grande maioria das vezes atravessava a área, e chegava no cara no segundo poste, sempre subindo e vencendo. Na grande maioria das vezes, do Bruno Mendes. O Bruno Mendes, no primeiro tempo, fez um primeiro tempo muito ruim. Primeiro tempo onde não conseguia sair jogando ali pelo lado dele, errava muito passe bobo, e principalmente não ganhava bola aérea. O Bruno Mendes não ganhou uma bola aérea praticamente no jogo inteiro, cara. O primeiro tempo, então, dele foi bizarro nesse quesito. Mas no decorrer do primeiro tempo a gente começou a perder bola aérea até no meio, bola pipocando, e a gente não ganhava essa bola aérea. Faltou, no meu entendimento, ou o Luxemburgo ou os próprios jogadores entender, cara, se o ataque está sendo só pelo lado direito ou está sendo mais pelo lado esquerdo, Adson e Wesley, eles têm que voltar marcando, eles têm que ajudar o Bidu e o Bruno Mendes, porque estava sobrecarregando os dois, porque chegava muita bola do lado direito, invertia para o segundo pau, pegava sempre o cara do Nils atacando a bola. Chegava do lado esquerdo, o Bruno Mendes não conseguia fazer a marcação, sempre bola chegando do outro lado lá para sobrar para o Caetano ou o Bidu ganhar, e eles não estavam ganhando. Isso quando o Luxemburgo não deu uma entendida nisso e deu uma certa corrigida, e aí sobrecarregou o nosso meio de campo, os caras entraram mais pelo meio de campo, só que pelo meio de campo eu não achei tão perigoso assim. No primeiro tempo, principalmente, os maiores perigos foram pelos lados. E aí a gente entra nos lances do jogo, cara, para falar do Corinthians agora, do que o Corinthians criou. Logo aos 5 minutos de jogo, foi um lance que eu já fiquei revoltado na hora. Falei, mano, esse Fausto Vera não dá. O Nils se atrapalha tudo com a bola e sobra uma bola um pouquinho para frente do meio de campo ali, quase no círculo central ali, mas um pouquinho mais para frente. Sobra uma bola que tá, Fausto Vera recebe essa bola, tem o Wesley na frente, um cara meio que atrás do Wesley, mas que não conseguiria pegar o Wesley na corrida, e um outro cara na frente do Fausto, assim, um pouco mais distante. Então era uma jogada meio que 2 contra 1 praticamente. Era só o Fausto dar aquela chapada, colocar a bola na frente, para quem já jogou videogame, famoso apertar o triângulo, aquele passe em profundidade, que o Wesley ia na corrida ganhar do zagueiro que estava mais recuado e ia chegar cara a cara com o goleiro. Aí era do Wesley resolver. O Fausto me dá uma de canela, pega no maléu do Fausto, uma coisa horrorosa, bizarra. Ali a gente já podia ter tranquilizado o jogo, cara. A bola vai no zagueiro, a jogada acabou ali. Ali eu já fiquei extremamente com raiva do Fausto. Fausto, para mim, que junto de Maicon e Juan, não fizeram um bom primeiro tempo. O meio de campo do Corinthians foi muito apagado. E de um modo geral, cara, o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo onde a gente passou mais sufoco do que eu achei necessário. Porque mesmo as bolas não gerando tanto perigo, elas rondavam a área do Corinthians.
O meio de campo não conseguia trabalhar essa bola, não conseguia reter essa bola e fazer com que ela circulasse. Então, o Nils às vezes dava a bola para o Corinthians. O Corinthians tinha essa bola. Mas essa bola ela rodava, o que já acontece em muitos jogos, ela rodava na defesa, às vezes chegava ali no Maicon, no Fausto, que eles tentavam avançar, não conseguia. Muitas vezes essa bola retornava para os zagueiros e esses zagueiros quebravam a bola para o Yuri. Entra outra questão que eu sempre falei do Yuri. O Yuri tem um seríssimo problema no jogo dele, que é ele não consegue fazer um pivô de qualidade. Não consegue. O Yuri, quando eu vejo o jogo, ele para mim tem dois problemas. O primeiro de todos é que, na grande maioria das vezes, ele não consegue fazer o pivô. Ele não consegue ganhar do zagueiro, ele não consegue botar o zagueiro nas costas e não deixar o zagueiro passar. Ele não consegue, ele perde já nessa... No que a bola vem, o zagueiro sempre antecipa ele, o zagueiro ganha de cabeça dele. E quando o Yuri ganha a bola, ele não tem o entendimento de, nessa jogada eu tenho que dominar e parar ela aqui e abrir os braços e tocar para trás. Ou, não, nessa bola eu tenho que já tocar de primeira para a gente aproveitar e ganhar em vantagem numérica. Ele, na grande maioria, em quase todas, ele quer dar o passe de primeiro para já passar e pegar na frente. E não dá certo, porque muitas das vezes, essa jogada, o zagueiro marca, ou até passa, mas quando passa, o time dos caras está todo composto lá, está todo recomposto, então você tem que acalmar essa bola. E durante grande parte do primeiro tempo, isso foi um problema. Essa bola quebrada não arranjava ninguém. Mas o primeiro tempo acaba com o Corinthians se mantendo no jogo. Era aquele jogo que faltava um meia armador. Faltava um cara ali, na minha visão, para dar o último passe para um Adson, para um Wesley avançar num contra-ataque. Fora o fato que o juiz deixou de dar umas 3 faltas no Wesley bizarra. O juiz bizarro nesses lances. 3 faltas muito parecidas no Wesley, ele não deu nenhuma. Mas a minha visão faltou, porque a gente tinha velocidade nesses dois caras. Mas faltava ali um meio armador estilo Renato Augusto, estilo Rojas. Não precisava nem ser ele, mas um cara com essas características para dar um tapa. Porque faltou. A gente já no primeiro tempo teve algumas chances de contra-atacar os caras e não conseguiu. Vem o segundo tempo e bola aérea continua sendo um perigo. Bola aérea continua sendo um perigo, continua gerando problemas, começa a gerar problemas um pouco mais perigosos e o Luxemburgo começa a mexer no time. O Bidu do lado esquerdo muito mal, falhando na marcação, na minha visão, perdendo muitas bolas, não só aérea, mas no chão, não estava trazendo uma segurança. E o Wesley não estava conseguindo criar no ataque nem ajudar na marcação. O que ele faz? Tira os dois, coloca Romero e Fábio Santos. Teoricamente, agora a gente vai fechar a defesa. Fechar aquele lado esquerdo ali, porque você tem o Fábio Santos, que é hoje, como sua função principal, marcar, e o Romero, que é aquele cara que vai e volta, enfim. Eu fiquei meio assustado. Falei, puta merda, Fábio Santos e Romero, será que é o jogo dos caras fecharem tudo ali e fazer uma boa partida? Até que foi. Foi um jogo bem seguro dos dois. Não posso vir aqui falar que os dois fizeram um jogo ruim. No que eles podiam, foi um jogo seguro. O Romero tentou algumas jogadas que não deu em nada, mas só pela última jogada que ele fez no jogo eu fiquei feliz. A bola veio no último lance, estou até antecipando, no último lance, para acabar o jogo mesmo. Ele levou naquele trotinho, o cara argentino, o zagueiro argentino, veio pra roubar a bola dele, ele chutou na perna dos caras, escanteio, o jogo acabou ali, o cara ficou puto e que delícia foi aquele lance, que felicidade. E aí ele foi mexendo no time. Tirou o Juan, que não estava mais aguentando jogar, colocou o Juliano para tentar dar uma qualidade no meio de campo. E agora faltava principalmente o cara para ser o lançado para o contra-ataque. Quando ele tira o Wesley, ele coloca o Romero. O Romero não tem velocidade. O Romero recebeu algumas bolas que ele podia avançar, mas ele não tinha velocidade. O Watson já cansado. E o Nils nos atacando. O Nils vindo para cima do jogo. Isso já era 25 minutos, 30. O Nils já querendo vir no sufoco, porque estava sendo eliminado. E faltava o cara do contra-ataque. O Corinthians não teve esse cara. Minutos depois, entrou o Fagner, né? Entrou o Fagner e entrou mais um cara. Entrou o Fagner e o Watson. Só que antes disso teve um chute cruzado do Yuri que, cara, passou muito perto, muito perto. E aí, como eu estava dizendo, entra Felipe e Fagner no lugar de Yuri e Adson. Aí é para fechar todo o time, colocar o moleque lá na frente para tentar ganhar alguma bola. E aí foram 15, 20 minutos de uma pressão não sufocante, mas de um time tentando abafar, e o Corinthians tendo oportunidades de sair no contra-ataque, mas não conseguia sair no contra-ataque. Não conseguia atacar o goleiro dos caras. O Fábio Santos tirou uma bola em cima da linha numa jogada que era gol.
era gol. Eu não consegui ver uma câmera de trás, mas pela câmera que dava pra ver, parecia que a bola ia em direção ao gol. Ele salvou em cima da linha, foi uma jogadaça. E depois ele faz uma proteção num outro escanteio que a gente não ganhou. Definitivamente, 90 minutos, a gente, sei lá, mas a gente ganhou uma, duas, três, quatro bolas no máximo na aérea, foi muito. Porque na grande maioria a bola ficava com o Nils ganhava. Jogaço no sentido de entrega, de determinação, de mental. Mas faltou bola. Faltou bola, ninguém dá pra negar isso, faltou jogar. Mas enfim, cara, ganhamos, velho. Ganhamos. Se o Corinthians jogasse assim e se classificasse, jogasse com essa vontade fora de casa e dentro de casa conquistasse os pontos, se a gente chegar no próxima semana contra o São Paulo e jogar com esse mesmo mental, jogar com essa mesma vontade, jogar com essa mesma garra e aproveitar os espaços, o torcedor vai estar sempre feliz, cara. Porque o torcedor, ele gosta desse sofrido, ele gosta de ser puta na vontade, na garra. Mas a gente quer também um bom futebol, entendeu? Dá para alinhar as duas coisas. E hoje a gente teve muito da vontade, muito da entrega, mas faltou um pouquinho de bola ofensivamente, principalmente ofensivamente. De qualquer modo, estamos classificados, passamos. Como eu disse agora, provavelmente vamos enfrentar o Estudiantes, outro time argentino. E se os caras deixarem, a gente vai chegar, a gente vai avançando. Coringão ganhou, próximo jogo agora no final de semana contra o Coritiba. Até lá, vamos ver se a gente consegue recuperar Rojas, se o Renato vai estar 100%, se o Lucas Veríssimo vai voltar, se o Lucas Veríssimo vai estrear. Estão falando do Moscardo, do Mosquito. Vamos ver se a gente consegue recuperar esses caras. Se estiverem recuperados, dá um pouco de minutos para ele contra o Coritiba, para tentar ir com força máxima e com 100% do que a gente tem disponível para o jogo contra o São Paulo. Foi isso, pessoal. Um jogo firme, um jogo aguerrido e de classificação. Passamos, vamos para a próxima fase da Sul-Americana. É dinheiro que entra no bolso e é casca para esse time. Estou muito feliz, estou muito contente que a gente consiga ir vencendo, consiga ir melhorando as nossas classificações. Porque o Corinthians é isso. O Corinthians tem que viver de títulos e a gente está começando a chegar perto deles. Um abraço a todos vocês. Novamente, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Tá ajudando muito, o canal tá crescendo aos poucos, eu tô super feliz. Um muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite a todos os corintianos. Que semana boa que começa quando o Corinthians se classifica. Fiquem todos muito bem e até o próximo vídeo, pessoal. Uma ótima noite e vai, Corinthians!